Olá, meus alunos, aqui é a professora Francilane. Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática. A gente estava falando de função do primeiro grau, como a gente também chama de função afim. Nós vimos qual que é a forma geral de uma função do primeiro grau. Nós resolvemos o problema do táxi, cuja função é representada por y igual a 0,7x mais 3,5 e descobrimos também como calcular o valor da função em determinados pontos. Então, nessa função aqui, nós descobrimos qual que era o f de 1, ou seja, o valor que a função assume quando x igual a 1, que deu 4,2. O f de 5 deu 7, o f de 7 deu 8,4 e o f de 20 deu 17,5. Então, isso representa para nós coordenadas, ou seja, se x é 1, o y vai ser 4,2. Gente, isso aqui é a representação de um ponto no plano cartesiano, tá? Aqui, se x é 5, o y é 7. Então, eu tenho para ordenado 5 para x, 7 para y. Aqui, se x é 7, o y é 8,4. Então, eu tenho este par ordenado aqui. E se x é 20, o y vai ser igual a 17,5. Então, 17,5 e eu tenho mais um par ordenado. Bom, agora, vamos colocar isso no gráfico para ver o que vai acontecer? Vamos ver. Eu vou usar aqui o nosso GeoGebra. Então, o primeiro ponto, eu vou colocar lá. Se x, 1, o y, ele deu 4,2. Então, o pontinho está aí, ponto A. Se x foi 5, o y, ele foi, vamos ver lá, 7. Então, o y foi 7. Então, eu tenho o ponto 5 e 7. Beleza? Já está aí, nosso ponto B. Depois, eu tenho ponto 7 e 8,4. Então, 7 para x e 8,4 para y. Está aí, nosso ponto. O outro ponto é 20 e 17,5. Então, vamos colocar aqui 20 para x, 17,5 para y. Então, vamos ver onde sai o nosso ponto, né? Deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Bom, gente, se a gente verificar, esses 4 pontos, eles estão alinhados. Eu consigo, então, passar uma reta por eles. Então, se eu ligar aqui todos eles vão pertencer a essa reta aqui. Então, o gráfico daquela função lá é esse gráfico aqui. Só que vocês perceberam o seguinte, eu coloquei 4 pontos. Eu não precisava de 4 pontos para determinar uma reta, porque como a gente bem sabe, eu preciso apenas de 2 pontos para determinar uma reta. Eu não preciso de colocar lá 4 pontos. Então, 2 pontos só vai determinar essa reta aí. É o que nós vamos fazer para esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau. A gente só precisa descobrir 2 pontos e pronto, a gente já tem o nosso gráfico determinado. Então, vamos voltar lá e fazer alguns exemplos. O primeiro exemplo é exatamente o exemplo do táxi, né? Y igual a 0,7x mais 3,5. E nós já vimos que o gráfico é esse aqui, olha. Vamos fazer ele de outra forma? Vamos atribuir só 2 pontos para vocês verem que também vai funcionar? Então, se x igual a 0, qual que vai ser o y? Então, se x aqui agora for 0, ó, então o y ele vai ser 3,5 mais 0,7 vezes 0. Gente, qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, 0,7 vezes 0 é 0. 3,5 mais 0, 3,5. Então, eu vou ter um par ordenado aqui. Ele é formado pelo 0 e o 3,5. Certinho?
0 e 3,5 já é um ponto. Agora, o outro ponto, nós vamos determinar ele como sendo o y é zero. O y sendo zero, o y é quem? O y é isso aqui, ó. Então, nós vamos substituir agora o y por zero. Então, vai ficar, se y igual a zero, o que nós vamos ter? Então, vai ficar, substituindo aqui, 0 igual 3,5 mais 0,7x. Que agora eu não tenho o valor de x, agora eu tenho o valor de y. Agora, só preciso isolar o x, então, menos 0,7x. Isso aqui vocês aprenderam na aula anterior, né, gente? Resolver uma equação desse tipo com uma incógnita. Então, menos 0,7x igual o zero, tanto faz ele ficar de um lado ou de outro, ele é o elemento neutro aí, então sobrou 3,5 do lado de cá. Como eu quero isolar o x, o menos 0,7 que está multiplicando passa dividindo, então 3,5 dividido por menos 0,7. Então, x vai ser igual, mais por menos, 35 dividido por 7 dá 5. Como as vírgulas aqui, a quantidade são iguais, então não tem problema. Então, aqui deu menos 5. E então, eu tenho o par ordenado sendo x menos 5 e y 0. Então, só preenchendo a tabelinha aqui, se y for 0, o y é menos 5. Ok. Então, eu tenho os pontos x0, y 3,5. E se y0, o x é menos 5, certinho? E aí, esses dois pontos, vamos colocar ele lá no gráfico para nós vermos. Então, 0 e 3,5, colocando ele aqui, 0 e 3,5. Percebam que ele está por cima da nossa reta, que é exatamente a reta determinada pelos 4 pontos anteriores, que é da mesma função, ok? Então, o outro ponto, ele é formado por menos 5 e 0. Então, menos 5 e 0. Onde que ele está? Olha ele aqui. Menos 5 e 0 aqui. 0 e 3,5 aqui. Então, 2 pontos aí vai determinar o nosso gráfico. Agora, vamos para mais um exemplo. Vamos ver aqui. Agora, eu quero o gráfico dessa função aí. Y igual 2x mais 4. Como eu disse, eu só preciso determinar 2 pontos. Determinando 2 pontos, eu já consigo esboçar o gráfico. Quais são os valores mais fáceis de atribuir? São o zero, gente. O zero facilita muito a vida da gente. Então, vamos atribuir aí. Se x for zero, o que vai acontecer? Se x for zero, substituindo aqui na nossa equação, então vai ficar, e o y ele vai ser igual a 2 vezes 0 mais 4. Isso vai ser igual 2 vezes 0, 0, 0 mais 4, 4. Então, se x igual a 0, y igual a 4. Então, eu tenho o par ordenado 0 e 4. Ok. Agora, se y for 0, o que acontece? Se y for igual a 0, vamos ver aqui como é que fica. Então, o y agora vai ser 0, tá, gente? Então, substituindo lá, 0 igual a 2x mais 4. Só preciso isolar o x aqui, né? Então, vai ficar menos 2x igual a 4. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, 4 dividido por menos 2. X igual
4 por menos 2, menos 2. Então, se x for 0, ou seja, se y for 0, o x igual a menos 2. E aí, eu tenho o par ordenado formado por menos 2. Lembra, gente, que o x sempre vem primeiro, né? Então, menos 2 para x e 0 para y. Beleza, tenho aí 2 pontos. Esses 2 pontos vão determinar para nós o gráfico dessa função aqui. Então, vamos colocar lá para ver como é que fica. 0, 4, menos 2, 0. Vou apagar essa aqui. Vamos colocar os pontos. 0, 4, já está lá. Menos 2 e 0. Olha lá o ponto também, ó. E aí, basta a gente fazer uma reta que passa por esses 2 pontos. Pronto, esse é o gráfico da minha função, da minha função lá, ó, y igual a 2x mais 4, que eu até já coloquei aqui para nós, ó. Gente, perceba uma coisa. Quem é o meu b dessa função aqui? O meu b é 4. E percebe que no meu gráfico, a reta tocou o eixo y exatamente no ponto 0 e 4. É um padrão que vocês vão perceber aí na função do primeiro grau. Olha, vamos ver uma outra função para a gente comparar aqui. Vamos resolver a próxima. Eu tenho agora y igual a 2x menos 3. Percebe que o que mudou de uma para outra é só o b. O b aqui é 4 e agora o b vai ser menos 3. Vamos ver o que de interessante que vai acontecer. Eu preciso desenhar o gráfico, então eu preciso descobrir 2 pontos aí do gráfico. Então, como eu disse, os pontos mais fáceis são 0. Então, atribuindo aí, se x for 0, x igual a 0, o que acontece com y? O y vai ser igual, vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. O x sendo 0. Então, vai ser igual a 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0, 0, menos 3 dá menos 3. Então, eu vou ter o par ordenado aqui, 0 e menos 3. Agora, para descobrir o outro ponto, basta eu chamar y de 0. Então, se y for 0, o que vai acontecer com o meu x? Veremos. Então, eu vou substituir aqui agora, né? O y vai ser 0. Então, 0 igual a 2 vezes x, né? 2x menos 3. Eu só preciso isolar o valor de x. Então, menos 2x igual a menos 3. Menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, menos 3 dividido por menos 2. E aí, x igual, menos por menos dá mais, 3 sobre 2. Eu não preciso dividir isso aqui não, tá, gente? Pode deixar em fração mesmo. E aí, eu vou ter o par ordenado, o x sendo 3 sobre 2, e o y sendo 0. Beleza, tenho 2 pontos agora. Tendo 2 pontos, eu consigo tranquilamente traçar o meu gráfico. Vamos ver lá? Então, 0 e menos 3, 3 meios e 0. Então, vamos lá. 0 e menos 3 é um ponto. Cadê ele? Vamos dar um zoom aqui. Aí ele aqui, ó. 0 menos 3. Agora, 3 meios e 0. Olha o ponto aqui, ó. 3 meios. Agora, eu consigo traçar uma reta que passe por esses 2 pontos. Pronto. Este é o gráfico. Olha, percebe que esse aqui, este gráfico, ele é o gráfico
dessa função aqui, ó, y igual a 2x mais 4, e este gráfico aqui, ele é o gráfico da minha função y igual a 2x menos 3. Gente, olha que interessante. A minha reta, ela tocou o eixo y exatamente no ponto 0 e menos 3. E a primeira, a minha reta tocou o eixo y exatamente no ponto 0 e 4. E aí, o que de interessante que tem nisso? Olha aqui, o B aqui não é 4? O B aqui não é menos 3? Então, a minha reta, ela sempre vai tocar o eixo y no ponto em que eu tenho o B. Então, aqui 0, 4, o B é 4, e aqui 0 e menos 3, o B é menos 3. Então, isso aí é uma informação importante que nós vamos precisar, certo? Agora, vamos ver o gráfico dessas outras funções aqui. Gente, eu não vou ficar resolvendo não, porque senão o vídeo vai ficar grande. Então, eu vou apenas colocar os valores para vocês aqui. Se x, aí vocês fazem as contas aí para poder verificar. Se x for 0, o meu y aqui vai ser 2. Então, eu tenho ponto 0 e 2. Esse ponto 0 e 2 é exatamente esse aqui, ó. Agora, se o y... Gente, olha aqui, ó. Eu mudei. Ao invés de colocar y igual a 3x mais 2, eu coloquei f de x igual a 3x mais 2. Lembra que dá no mesmo, tá? O f de x, ele é o y, tá? Só para vocês não confundirem. Então, agora, se o y for 0, nós vamos ter que x igual a menos 2 terços. Então, menos 2 terços e 0. Menos 2 terços e 0 está neste ponto aqui. E aí, é só traçar a reta que passa por esses dois pontos. E aí, então, eu tenho o gráfico da minha função f de x igual a 3x mais 2. Agora, vamos ver a próxima aí. Y igual a menos 3x mais 2. Vamos ver como que vai ficar o gráfico dessa função. Se x for 0, isso aqui vai zerar, vai sobrar y igual a 2. Agora, se y for 0, eu vou ter x igual a 2 terços. Então, eu vou ter aqui 2 terços. Certo? Só completar aqui para nós. Aqui é menos 2 terços. E como que vai ficar o meu gráfico, então? Beleza, eu tenho os pontos 0 para x e 2 para y. E eu tenho o ponto 2 terços para x e 0 para y. E aí, meu gráfico vai ser esse aqui, ó. O primeiro ponto, 0 para x e 2 para y. Então, 0 para x e 2 para y está aqui. E 2 terços para x e 0 para y. Que é exatamente este ponto aqui, ó. 2 terços e 0. E aí, basta eu traçar a minha reta, que passa por esses dois pontos, logo eu vou ter o meu gráfico. Olha, é o mesmo padrão que aconteceu, ó. Quem é o B aqui da minha função? É 2. E olha onde a minha reta está tocando o eixo y, no ponto 0 e 2. Quem é o meu B nessa função aqui? É 2. E onde que a minha reta está tocando o meu eixo y? No ponto 0 e 2. Isso sempre vai acontecer, tá, gente? Outra coisa que eu quero que vocês percebam. O que que mudou dessa função para essa função? É apenas o sinal. Aqui o 3 é positivo, ou seja, o A é positivo. E aqui o A é negativo, né? O A é menos 3 aqui e o A é igual a 3 aqui. O que que aconteceu? Nessa primeira, a minha função ela ficou crescente, ou seja, à medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y vai aumentando também. Aumentou x, aumentou y. Isso é uma função crescente.
Agora, aqui acontece ao contrário. À medida que eu vou diminuindo, ou seja, à medida que eu vou aumentando os valores de x, os valores de y vão diminuindo. Então, essa função é decrescente, tá certo? Então, perceba o seguinte, imagina que você vai colocar uma bola aqui. Essa bola, da esquerda para a direita, a tendência dela é só subir. Então, por isso, crescente. Agora, nessa aqui, imagina que você coloca uma bola aqui no topo, ó. Essa bola, ela vai da esquerda para a direita, ela vai o quê? Ela vai cair. Então, por isso que a minha função é decrescente. A crescente, ela sempre vai crescer e a decrescente sempre vai decrescer. É outra informação importante aí de uma função do primeiro grau. Certinho? Então, é assim que a gente constrói gráficos. A gente só precisa de dois valores, 2 pontos, né? Determinei esses 2 pontos, é só ligar a reta que passa por esses 2 pontos. Mais uma aí, só para finalizar. Vamos, então, esboçar o gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a 3x. Só atribuir valores para x, então eu vou atribuir o zero, que é o mais fácil deles. Olha, se o x for zero, gente, isso aqui vai zerar, ó, porque 3 vezes 0 é 0. Então, o meu y, ou o f de x, que dá no mesmo, ele vai ser igual a 0. Então, eu vou ter o ponto 0 e 0. E se y agora, ou seja, isso, se y agora for 0. Se o y for 0, eu vou ter aqui, ó, se o y for 0, substituindo aqui fica como? 0 igual 3x. 3 está multiplicando, passa dividindo, então x igual a 0 dividido por 3. Gente, 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, x igual a 0. Olha que lindo, ó. Se y for 0, o x também é 0. Então, eu vou ter um outro ponto aqui, ó, 0 e 0. Então, quer dizer que o meu gráfico, ele vai passar na origem, que é o 0, 0. Ele vai ficar assim, ó. Esse ponto aqui, que é o 0, 0, e 0, 0. São os 2 pontos que eu encontrei. Então, um ponto só, porque este ponto é igual a esse. Então, um ponto só não determina uma reta. Bom, o que eu faço? Eu escolho um outro valor para x. Então, vamos supor que, ó, x igual a 1. Então, se x igual a 1, o f de x, né, ou y igual a 3, substituindo aqui, né, vezes 1, e aí o y igual a 3. Então, eu vou ter o par ordenado 1 e 3. E onde que está o par ordenado 1 para x e 3 para y? É exatamente este ponto aqui. Aí agora é só traçar a reta que passa por esses 2 pontos, como eu fiz aqui. Então, olha, gente, quem é o valor de b nessa função? Como eu não tenho ninguém somando aqui, esse b, ele seria 0. Então, o b é 0. Então, percebe, se o b é 0, a minha reta traça o eixo y no lugar em que o valor para y é 0. É um padrão que, como eu disse, sempre vai acontecer. Uma outra análise aqui. Essa função, qual é o valor de a dessa função? O cara que acompanha o x. A é 3. 3 positivos. Então, como a é positivo, a minha função ela é crescente. Então, é alguma coisa que sempre vai acontecer. Se o a é positivo, ou seja, se o a é maior que 0, a minha função ela é crescente. Ok? Então, crescente. Agora, se o a é negativo, ou seja, se o a é menor do que 0, a minha função ela é decrescente. Então, decrescente. A letra horrível, tá, gente? Beleza. E aí é onde a gente define função crescente e função decrescente. Basta verificar o coeficiente aqui do x. Quem é meu coeficiente aqui? Ou seja, o a.
O A é igual a 0,7. 0,7 é positivo, né? Então, a minha função, ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Vou só colocar um Czinho aqui, viu, gente? C de crescente. Gente, essa é uma forma de analisar o crescimento e o decrescimento de uma função sem esboçar o gráfico. É lógico que se eu esboçar o gráfico dessa função aqui, que é exatamente a função do problema lá do táxi, ela é crescente. À medida que eu aumento o valor do quilômetro rodado, o meu valor a ser pago, ele também vai aumentar. Então, ela é uma função crescente. Mas uma outra forma de analisar isso é analisando o A da minha função. A positivo, função crescente. Vamos ver essa função aqui, ó. F de x igual a 2x mais 4. O A vale o quê? Vale 2. E 2 é positivo ou negativo? 2 é positivo. Então, a minha função também vai ser crescente. Próxima. Y igual a 2x menos 3. O A igual a 2. 2 é positivo, função crescente. A outra, f de x menos 3x mais 2. O A é 3. Se o A é 3, a minha função, ela é crescente também. Agora, essa aqui, y igual a menos 3x mais 2. O A agora, ele é negativo. Se o A é negativo, a minha função, ela vai ser decrescente. Isso vocês puderam analisar nos gráficos, olha. A positivo, função crescente. A negativo, função decrescente. A positivo, função crescente. Essa aqui, A positivo, função crescente. A daqui, A positivo, função crescente, como vocês percebem no gráfico. E A positivo, função crescente também, como vocês podem perceber no nosso gráfico, certinho? Joia, nós vamos ver agora como encontrar a função determinada por um gráfico. Nós vimos até agora como esboçar o gráfico determinado por uma função do primeiro grau. Agora a gente vai fazer o processo inverso. A gente tem o gráfico, a partir do gráfico a gente vai encontrar a função determinada por ele. Bom, para isso a gente precisa saber que a equação geral de uma função do primeiro grau, ela é do tipo f de x igual a ax mais b, certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar os valores de A e os valores de B. Para encontrar o valor de B, a gente viu que basta verificar onde o meu gráfico vai interceptar o eixo Y. Se a gente for olhar para este gráfico aqui, esse aqui, na vertical, é o eixo Y. O gráfico, ele está interceptando o eixo Y neste ponto aqui, cuja ordenada, ou seja, o valor de Y é 4. Então, o meu B, ele vai ser igual a 4, certo? Então, já temos o B. Para a gente determinar o a gente vai fazer o seguinte, neste gráfico eu tenho outros pontos aqui. Por exemplo, eu tenho este ponto aqui, cujas coordenadas são menos 2 para x e 0 para y. Eu poderia pegar outro ponto? Lógico, eu poderia pegar outro ponto. Aqui, por exemplo, eu tenho outro ponto determinado por menos 1 para x e 2 para y. Mas vamos usar este aqui. Então, usando o ponto menos 2 e 0 e substituindo na equação de cima, né? Essa equação aqui, ó. Então, nós vamos substituir. Bom, a gente sabe que primeiro é o x e depois é o y. Mas o y, ele não é esse cara aqui, ó. É o f de x. Então, é só substituir lá. Então, vai ficar 0 igual a, que eu não sei, vezes. Quem é o x? Menos 2.
Então, menos 2, A vezes menos 2, colocar o parêntese aqui, mais o B. Mas quem é o meu B? É 4. Então, mais 4. Aqui é 0, então vai ficar 0, o 4 está negativo, ou seja, positivo, vem negativo. Então, 0 menos 4 igual A vezes menos 2, menos 2A. Está multiplicando, passa dividindo, né? Então, 0 menos 4 é menos 4. Então, vai ficar aqui, ó, menos 4 dividido por menos 2 igual a A. E aí, o A vai ser igual menos 4 dividido por menos 2, menos por menos dá mais. 4 dividido por 2, 2. A igual a 2. Eu descobri o valor de A e eu já tinha o valor de B, basta a gente finalizar, então, escrevendo a nossa equação. Então, f de x igual a, quem é A? 2. 2x mais B. Quem é B? 4. Pronto. Descobrimos aí qual é a função que determina este gráfico aqui. Então, o que a gente precisa? A gente tem a forma geral, a gente precisa encontrar os valores de A e de B. O B é onde a minha reta corta o eixo Y. O A, basta eu tomar um ponto do gráfico, um ponto qualquer, e substituir os valores de Y, que é este f de x, como eu fiz aqui, e o valor de x, como eu fiz aqui também. E aí a gente encontra o valor de A, volta lá na função e substituir. Se eu pegar essa função aqui, gente, e jogar no gráfico, vocês vão ver que vai dar exatamente este gráfico que está aqui. Agora, nós vamos ver como encontrar a função a partir de 2 pontos. Então, eu não tenho mais um gráfico, então não tem como eu saber o valor de B de cara. Mas, eu vou fazer aqui de uma forma que vocês vão perceber que também é tranquilo, certo? Então, eu tenho estes 2 pontos e eu sei também que a forma geral de uma função do primeiro grau, ela é do tipo f de x igual a x mais b, certo? Então, novamente, eu preciso encontrar o valor de A e eu preciso encontrar o valor de B para determinar a minha função. E aí, vamos então substituir esses 2 pontos nessa função aqui para encontrar os valores de A e de B. Bom, aqui eu sei que o menos 4 é o y e o 1 é o x. Então, substituindo aqui, nós vamos ter... A gente sabe que o f de x é o próprio y. Então, o y aqui do primeiro ponto é menos 4. Então, menos 4 igual, substituindo aqui, a ax. Mas quem é o x aqui do primeiro ponto? É 1. Então, ax mais b, certo? Substituímos o primeiro ponto. Agora, vamos no segundo ponto. Y é 5 e x é menos 2. Então, vai ficar 5, substituindo aqui novamente, tá? Igual a A vezes... Quem que é o x agora? O x é menos 2. Então, A vezes menos 2 mais b. Isso aqui gerou para nós, gente, um sisteminha de equações do primeiro grau. E eu preciso encontrar os valores de A e B. Vamos fazer, isso aí vocês já aprenderam na semana 3 do PET, tá? E aí, vamos fazer então pelo método da substituição. Eu vou chamar essa aqui de primeira equação e a daqui de segunda equação. Nessa primeira, eu vou isolar uma das letras. Qual que tá mais fácil de isolar aqui? O B, porque o B está sozinho. Então, nós vamos isolar o B. Basta eu passar o A para o outro lado. Então, menos 4, A vezes 1, A. Ele está positivo do lado direito, passa negativo para o lado esquerdo. Então, A, ou seja, menos 4 menos A igual a B.
Pronto, isolei o B. Então, a gente vai pegar este valor aqui e substituir na nossa segunda equação. Então, vai ficar o seguinte, a nossa segunda equação é essa aqui. Então, 5 igual a vezes 2 é menos 2A. Então, menos 2A mais... Quem é o meu valor de B? B é tudo isso aqui, ó. Menos 4 menos A. Então, mais menos 4 menos A. E aí, vai ficar o seguinte. 5 igual menos 2A mais com menos 4 menos A. Então, 5 igual menos 2A menos A menos 3A. Então, menos 3A menos 4. O A negativo passa positivo. Então, 5 mais 4 igual a menos 3A. 5 mais 4 dá 9. Então, 9 é igual a menos 3A. O menos 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, 9 dividido por menos 3 é igual a A. Isso implica que 9 dividido por menos 3 é menos 3. Então, menos 3 igual a A. Beleza, encontrei o meu valor de B. Falta, ou seja, eu encontrei o meu valor de A. Falta agora eu encontrar o meu valor de B. Mas eu sei que na primeira equação, o B é determinado por essa expressão aqui. Então, vai ficar menos A, menos 4, menos... Quem é o valor de A? A é menos 3. Então, menos 4 menos menos 3 é igual a B. Então, vai ficar 4 menos com menos, mais. Menos 4 mais 3 igual a B. Devo 4, tenho 3, fico devendo 1. Então, menos 1 igual a B. Pronto, encontrei aí o meu valor de B. Agora, para finalizar, como que minha função vai ficar? F de x igual, pegando essa aqui, né, gente? Quem é o valor de A que eu encontrei? Menos 3. Então, menos 3x mais B. Mas quem é B? É menos 1. Então, menos 1. Certinho? Então, encontramos a função determinada por estes dois pontos aqui, ok? Estes probleminhas, eles caem muito em vestibulares, Enem, e nos exercícios do PET de vocês, vão cair muitos exercícios que vocês, primeiramente, precisam determinar a função para resolver o problema. Então, isso é muito importante, tá, gente? E a nossa aula de hoje é isso. Dúvidas, vocês sabem, é só me chamar, estou à disposição de todos vocês e agradeço a atenção de cada um. Forte abraço, até mais.